Olá, alunos do quarto ano, eu sou a professora Giovana Rocha. Nesse momento nós vamos ter aula de Geografia, certo? Nós vamos iniciar com a correção da atividade que a tia Giovana deixou na aula passada. Tinha o seguinte trecho: a terra é fértil na colônia. Há muitas árvores. Aqui um homem que trabalha um mês alimenta uma família por um ano. A água e o ar são excelentes como o nosso país. De acordo com esse trecho, pedia para que você colocasse por esse trecho, o que esse imigrante italiano achou do Brasil? Então, você deve ter colocado que ele achou um país com muita fartura, né? Quando ele diz aqui que uma pessoa, um homem trabalha por um mês e alimenta uma família por um ano, queria dizer o quê? Que a terra era fértil, que tinha muita fartura, né? Então, você deve ter colocado com as suas palavras mais relacionado a isso, certo? Passando para a página... Só um lembrete, a página 185, a tia Giovana não fez a correção porque ela era toda pessoal, certo? Então, vamos lá para a página de hoje, iniciar na 191. Vamos lá, 190, deixa eu abrir aqui, 191. Temos um mapa, certo? Aqui, ó, 191. Daí nós temos a nossa seção Mão na Massa. Todo esse conteúdo aqui que eu vou dar agora é continuação, certo? Desse capítulo, por isso vou vir mais as atividades. Nós temos um mapa que mostra as principais rotas usadas pelos italianos. Esse mapa tem no livro de vocês. Por quais países os haitianos passam antes de chegar ao Brasil? Daí você vai voltar lá e ver. E vai escrever aqui. Marque a alternativa correta que mostra por quais estados brasileiros os haitianos costumam entrar em nosso país. Então, para você responder isso aqui, você vai voltar lá no seu livro que fala sobre os haitianos, certo? Nós temos aqui esse link e você vai ler para poder responder, certo? Temos a imagem. Vamos dar continuidade. Marque a alternativa que mostra por quais estados brasileiros os haitianos costumam entrar em nosso país. Aí nós temos A, B, C e D, certo? Vamos lá. Daí você busca lá. Na 192, nós temos falando sobre os bolivianos e os venezuelanos. Vamos lá acompanhar aqui um pouco. Fugindo das recentes crises políticas e econômicas em seus países de origem, esses dois grupos, os bolivianos e os venezuelanos, eles procuram uma vida melhor aqui no Brasil. Então, aqui, essa vinda de bolivianos e venezuelanos aqui para o Brasil é algo mais recente, certo? Bem atual. Vamos ver o que é que fala sobre os bolivianos. Estima-se que no Brasil vivam aproximadamente 250 mil bolivianos. Então, nós temos muitas pessoas que vieram da Bolívia morando aqui no Brasil. E a maioria dessas pessoas estão no estado de São Paulo, como vocês podem observar no mapa aí da página de vocês, certo? Então, aqui, a maioria desses bolivianos se instalaram lá no estado de São Paulo, ok? Sobre os venezuelanos, a situação econômica e política da Venezuela fez com que milhões de venezuelanos saíssem do país em busca de um novo lugar para morar. E o Brasil é um dos destinos mais procurados por mais de 100 mil venezuelanos já atravessaram a fronteira e a maioria a pé. Então, aqui vocês observam as fotos, certo, de venezuelanos, né, que vieram morar aqui no Brasil em busca de um novo lugar para morar, com condições melhores de vida, certo? Vamos lá. Temos a seção com a lupa na mão. Então, aqui vai propor para vocês observarem, fingirem que vocês estão recebendo um imigrante, certo? E vão ter 3 passos para vocês seguirem. Primeira etapa, o professor vai sortear um país para cada aluno. Essa etapa aqui, você escolhe, certo? Qual país você vai fingir que vai receber um
imigrante na sua casa. Segundo, vai pesquisar a capital, a língua oficial. Você vai seguir esse passo a passo aqui, essas 3 etapas. E vai registrar isso no seu caderno, como você já tem costume. Coloca, faz o cabeçalho, coloca lá a atividade no livro de história, né, livro de geografia, perdão, e registra. Na página 35 do material de apoio existe a ilustração de um boneco. Desenhe como você imagina seu visitante, inclusive as roupas típicas. Então, esse aqui do material da página 35, material de apoio, você vai retirar e vai colar após essa etapa aqui que vocês fizeram, elaborar esse cronograma aqui, tá bom? Vamos lá, nós temos até a 194. Questão de migrações no Brasil. Vamos ver aqui o que fala. O Brasil é um dos maiores países do mundo e sua população se formou pela mistura de diferentes povos. Então, nesse capítulo, nós estamos estudando, já estudamos vários povos, vários imigrantes que vieram aqui para o Brasil. O que vemos hoje é uma população com diferentes sotaques, costumes e hábitos, porque cada imigrante traz o seu costume, traz o seu hábito, traz o seu sotaque, e aí vai fazendo essa mistura, acontecendo essa mistura, certo? Toda essa diversidade é resultado não só dos primeiros povos que aqui habitaram e dos imigrantes que foram chegando, mas também das migrações que ocorreram dentro do próprio país. Como assim, tia? Então aqui, se nós moramos no Ceará e de repente eu vou embora para São Paulo, está acontecendo uma migração dentro do próprio país. E nós sabemos que a forma de falar, ela possui vocabulários próprios, né? Costuma-se dizer que nosso vocabulário cearense é o cearense. Existem palavras que apenas nós compreendemos, né? Eu sempre estou falando em sala de aula com vocês sobre essa questão do nosso vocábulo próprio, que se a gente de repente conversa com uma pessoa do Rio Grande do Sul ou de São Paulo, há coisas que eles não compreendem. Então, essa diversidade, essa diferença de formas de falar, de palavras dentro do nosso próprio país. Vamos lá. As pessoas também podem migrar de uma cidade para outra, de um estado para o outro, foi o que eu acabei de explicar. Daí você tem a seção de olho no local, certo? Que você sabe que sempre que aparece essa seção está relacionado onde você mora, e aí você vai registrar o que está sendo pedido aqui no seu caderno, tá bom? Vamos lá, deixa o mouse não está respondendo. Vamos lá. Agora eu vou passar para nossas fichas de atividade. Vamos lá, eu vou abrir aqui, pedir ajuda para abrir lá na nossa ficha de atividade. Correção da aula passada, página 99. Vamos ver se ele responde. Pronto, respondeu. Tínhamos um caça-palavras, onde vocês deveriam procurar e utilizar as palavras que vocês encontraram na 1 para completar a 2. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Os alemães chegaram ao Brasil em 1818 e foram a São Paulo e depois aos estados da região sul do Brasil. Então, item A, alemães. Item B, italianos. Os imigrantes italianos vieram trabalhar em lavouras de café. Os que chegaram ao Brasil saíram das regiões norte do seu país de origem. Item C, poloneses. Os poloneses fundaram sua primeira colônia em Curitiba, no Paraná. Item D, dentre o grupo de latino-americanos, podemos destacar os bolivianos, os haitianos e os venezuelanos. Item E, os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Porto de Santos em um navio chamado Casato Maru. E o item F, os holandeses começaram a chegar em 1858 e fundaram uma colônia no Espírito Santo. Vamos à página 100. Pedia para que vocês ligassem, certo? Eu vou aqui dar a orientação. Tomar banho todos os dias foi um costume herdado por quem? Pelos indígenas. Então, vocês devem ter ligado para indígenas. Segundo, capoeira é uma herança de quem? Dos africanos. Liga capoeira para africanos. Cultivar o trigo é uma herança dos alemães, certo? Vamos à quarta.
Consumo de sushi e sashimi. Essa é fácil. É uma herança dos japoneses. Aí você liga para cá. E consumo de massas como a pizza. É uma herança dos italianos. Aí você liga massa para italianos. E por último, a língua oficial do Brasil é uma herança dos portugueses. Qualquer dúvida, volta à videoaula e confere direitinho. 101 também é correção. Questão 1, vocês devem ter circulado quais o início da formação da população brasileira? Indígenas, portugueses e africanos, certo? Circulado o item D. Questão 2. Qual é o total da população indígena? 896.917. Em sua opinião. Aí você faz o complemento usando a sua opinião. 3. Explicar as condições de viagem dos povos africanos trazidos para o Brasil. Então, aqui você pode ter colocado com as suas palavras, porém colocando que eles eram trazidos em navios negreiros, que as condições de viagem não eram boas, que eles ficavam em porões, certo? Não pode dizer que eles vieram no iate. Não é porque é algo pessoal que você vai colocar também alguma coisa que não tenha sentido. E por último, a 102, que vocês deveriam escolher um objeto, uma comida e uma roupa para desenhar, dizer o que é e a que povo, correto? Agora vamos à explicação da 103 até a 106. Continua para finalizar esse capítulo, né? Com a ajuda de um atlas. Então, aqui você pode pesquisar na internet que você vai encontrar facinho. Você vai pintar os países de origem desses povos que estão citados. Daí, legenda. Povo e cor. Digamos que eu pintei de verde o Japão. Aí você vai colocar lá, né? De verde e vai indicar aqui. País, legenda, cor e país. Por qual motivo os imigrantes buscaram ou buscam vir ao Brasil? Por que os imigrantes atuais, até mesmo os bolivianos e venezuelanos, que são os mais, que nós vimos que estão uma grande quantidade aqui no Brasil. Qual o meio de transporte os imigrantes mais utilizavam para chegar ao Brasil? Você vai circular, marcar um X, observar a imagem para responder. A imagem retrata um grupo de imigrantes que veio ao Brasil e se estabeleceu principalmente nas regiões sul e sudeste. Quais eram esses imigrantes? Aí você vai também circular. 105. Estes imigrantes vieram de uma cidade da Europa chamada Hamburgo. Então, onde é a cidade de Hamburgo? Você vai também circular. 2. Marcar a alternativa cuja palavra completa a frase. A, japoneses, C, italianos, B, portugueses, D, alemães. Leia a frase para completar. Citar a nacionalidade dos imigrantes que têm realizado fluxos com destino ao Brasil. Então, a que a tia Giovana falou agora no começo da aula, mais recente, né? Qual é a nacionalidade desses imigrantes? E além dos imigrantes que vieram de outros países, que outro tipo de fluxo existem no Brasil? Também comentei esse fluxo interno, como é que pode acontecer? 105... Agora vamos à nossa última, 106. Escrever que motivos levaram os haitianos a saírem de seu país de origem. Por que eles saíram de lá? Por que eles buscaram vir morar no Brasil? O que levou eles a fazer isso? Observar o mapa e escrever as rotas usadas pelos haitianos para chegar ao Brasil. Então, aqui finaliza essa atividade. Então, aqui vão ter questões que você vai encontrar nessas páginas de hoje, como podem ter questões que vocês podem encontrar na aula passada, porque uma é o complemento da outra, certo? Então, façam essas atividades, leiam com calma, qualquer dúvida me chama, certo? Na próxima aula eu faço a correção dessa para nós darmos início a um novo assunto. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre os povos, sobre a questão da imigração, dessa rotatividade das pessoas buscarem outros lugares para morar. E qualquer dúvida vocês me chamem que eu posso dar uma ajuda, tá bom? Então, até a próxima aula.